Bem-vindos, estamos em mais um videocast da AptWorks e hoje nós vamos estar aqui com o Shmuel e ele vai estar falando um pouco sobre técnicas de testes e um pouco sobre a prática dele. Olá pessoal, eu sou o Shmuel. Parte do treinamento que eu dou, que é de técnicas avançadas de testes, a gente conversa um pouquinho na aula sobre como a gente expande a área de atuação do testador bem mais do que as técnicas que normalmente a gente aprende no dia a dia. Quando a gente vai num curso de testes, em geral, a gente aprende as técnicas padrões, né? Como é que a gente divide em partições equivalentes, testes de limite, algumas técnicas de teste de performance. Fica a pergunta que é mais difícil de cobrir, em geral não tem no curso, né? Que é como a gente decide o que a gente vai testar. Como é que a gente olha para um sistema, a gente olha para um produto e decide ali o que tem que ser testado, o que a gente vai decidir pular, onde que vai colocar mais prioridade do que outra. Esse é um trabalho bem mais complicado e é um trabalho que é muito mais importante para a empresa, para a companhia, quem está recebendo os serviços do testador. Para poder fazer isso, precisa ter uma visão bem abrangente do sistema. Cada disciplina tem o seu jeito de olhar para um sistema e conseguir, eu sempre falo, a gente dissecar o sistema em todas as partes, né? E é bem igual dissecar um sapo. A gente abre, começa a ver todas as partes, a única diferença é que a gente torce que quando a gente disseca um sistema, o sistema não morra no final. Então a técnica que a gente usa no curso de técnicas avançadas a gente chama o modelo Shmuel 3D de estratégia de testes, onde a gente tenta pegar um sistema e separar ele em 3 dimensões diferentes. A primeira dimensão é a dimensão dos elementos do produto. E os elementos do produto são vários, né? A gente tem o sistema em si, né? Tudo que o sistema contém. A gente tem a plataforma, onde que o sistema roda e que tipo de interações ele tem com as coisas que estão fora. Os nossos produtos de software, em geral, eles não vivem sozinhos. Ou ele tem o software irmão com quem ele conversa, ou ele tem o software terceiro, onde ele tem que pegar informação, tem o sistema operacional, tem a máquina. Então, o sistema vai incluir tudo que está dentro do sistema, a plataforma vai incluir o que tem fora do sistema. Quando a gente olha para dentro do produto, então o produto tem as funções deles e tem as operações, que é como que essas funções são utilizadas. Só que a gente já começou a repartir o sistema e a gente começa a ver dentro das funções das operações mais alguns parâmetros, onde a gente começa a fazer a nossa lista de tudo que existe lá. Por exemplo, os dados, né? O que acontece com um dado desde a hora que ele entra até a hora que ele sai, por onde que ele passa, que tipo de manipulações tem lá, o efeito do tempo no produto, ou o tipo de efeito que o nosso software tem no tempo do usuário. E uma adição que eu faço muitas vezes é a divisão em personas, como é que os tipos diferentes de nossos usuários bem específicos, vão tentar tirar proveito do software que a gente está utilizando. Então esse é um jeito de pegar e cortar o nosso software em 7, em 7 camadas, que a gente pode começar a estudar cada elas de um jeito diferente. E ali entra a outra dimensão da análise, é a dimensão das características de qualidade, e que são várias. Tem das mais famosas como segurança, vamos escrever aqui, performance, tem algumas um pouco mais esquecidas muitas vezes, como não só a usabilidade, mas o carisma do software, né? Até quanto que ele cria um vínculo bem próximo, emotivo com o nosso cliente. A compatibilidade com outro software, com o seu próprio software mais para frente, mais para trás, a portabilidade, as características de TI, né? Instalação e manutenção. E para cada uma dessas características, a gente tem uma visão diferente de acordo com a divisão que a gente fez dos elementos do produto. Então, quando a gente olha para uma das operações do nosso produto, a gente pode analisar e ver, como é que é a performance dessas operações, como é que vai ser a parte de mobilização desses dados, ou nossa plataforma, que tipo de problemas de segurança a gente pode ter relacionados ao que existe em volta do produto e não só com o nosso produto que a gente está testando. Isso daí já dá para a gente uma visão bem abrangente do produto que, em geral, nenhuma das outras partes com que a gente trabalha, os gerentes, os programadores, os arquitetos, tem, porque eles usam outros modelos para separar o software. Então a gente começa a ter essa separação. A gente pode começar a escolher, falar, isso aqui é bem importante de eu testar, isso aqui vai ser importante de eu testar, isso aqui também. E é aqui que entra a terceira dimensão, que aqui são as técnicas que a gente conhece em geral. Se eu já escolhi que eu vou testar
a performance da função A e performance da função B, então posso usar as técnicas de performance normal que a gente encontra em livros e em cursos. Se eu escolher que eu vou testar a usabilidade dos dados e da informação, né? Tem aqui alguns testes que eu quero fazer. Então a gente tem técnicas de usabilidade. Se são dados, a gente tem as técnicas de testes de limites, testes de partição e testes que a gente conhece. Então as primeiras duas dimensões dão pra gente um background bem claro para a gente poder usar as técnicas do jeito mais eficiente e para a gente poder comunicar aos gerentes, comunicar aos programadores o que a gente está testando, o que a gente decidiu não testar, que tipo de decisões a gente está tendo, porque essas são as decisões difíceis do testador. E depois que essas decisões foram feitas, aí como é que a gente testa usando as técnicas mais comuns. Então esse é o modelo 3D de estratégia de testes de software, que pode ser utilizado em qualquer tipo de software. Eu uso com sistemas embarcados, pode ser usado com sistemas web, qualquer coisa. E é um dos métodos que a gente aprende no curso de técnicas avançadas. Bom, e agora a gente teve o Shmuel explicou pra gente essa técnica 3D aí, que é bem interessante, ok? E o próximo capítulo nós vamos falar um pouco mais sobre técnicas de teste. Muito obrigado, até a próxima.